Olá, gente. Vou esperar aqui o pessoal entrar. Ah, a Juliana já entrou. Para ela pedir o convite para a gente poder começar. Olá, Oi, Ju. Deixa eu me ajeitar aqui. tudo bem? Tudo bom? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Deixa eu apresentar a Juliana, para quem de vocês ainda não teve a honra de conhecer. A Juliana Pereira ela é fonoaudióloga, ela é mestre em linguística, pós-graduada em intervenções precoces no autismo, educação inclusiva, saúde mental e desenvolvimento na infância e adolescência, né, Ju? Isso. É uma honra ter a sua participação aqui. Eu conheci a Juliana através de alguns pacientes em comum, né? Eu recebi uma avaliação dela e assim, eu achei aquela avaliação tão bem estruturada, assim, tão esclarecedora, ela me ajudou tanto que eu falei, nossa, eu preciso conhecer ela. A gente precisa trabalhar junto, assim. E a gente fez uma parceria, a gente tem alguns pacientes em comum, né? E tem sido bem bacana, assim. Então, quando me pediram, assim, para falar sobre apraxia, sobre TDL, que é um tema que sempre surge muito aqui, eu não consegui pensar em outra pessoa para esclarecer essas nossas dúvidas, né? Ah, que bom. Fico muito feliz. Então me fala, Ju, o que que é a apraxia da fala, né? A apraxia, então, ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? A criança já Uhum, nasce com essa dificuldade em planejar o gesto motor da fala, é, e essa incoordenação acaba gerando muitas dificuldades em executar a fala. Eu gosto uhum, muito de comparar para os pais entenderem com uma orquestra. Então, o cérebro seria o maestro dessa orquestra e cada músico seriam os músculos responsáveis por executar algum movimento para que a gente consiga falar. E aí esse uhum, maestro não consegue coordenar e programar, enviar o sinal para que cada músico execute o movimento na ordem correta, com a nota correta, e isso acaba gerando tantas falhas que muitas vezes impossibilita a criança usar a fala para se comunicar. uhum. E como é que os pais podem suspeitar, assim, que o filho tem uma apraxia? Como é que isso se manifesta? É, Depende um pouco, esses sinais e essas características dependem um pouco da idade da criança, mas Uhum, pequenininho, uma coisa que chama a nossa atenção já com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, é a criança que apresenta algum histórico de regressão, então ela começou a falar as primeiras palavras e ela perdeu. uhum, Criança que tem muita dificuldade até na emissão de vogais, são crianças que fazem a gente levantar assim num sinal vermelho, né? uhum, Pode ter uma apraxia ali envolvida. Crianças que às vezes conseguem falar pato, mas não conseguem fazer o pá em papai, por exemplo. Então, elas têm dificuldades em generalizar essa produção articulatória. É, Você- criança, Não, você vê que ela então consegue articular o som, né? O problema não é, é articular o som O par, problema então não é seria, né? aqui, né? Não é motor aqui de tônus, de força nos órgãos. É nesse Uhum, comando, é quando sai do cérebro e vem para cá, para os músculos obedecerem a esse comando, isso falha e ela não consegue, principalmente quando o movimento é voluntário. entendi. Então, muitas vezes os pais falam assim: ah, mas quando ele está distraído, ele até consegue falar um pá, mas ele não consegue nomear pá, ou ele não consegue chamar, falar papai. Né? Então, o movimento voluntário que é muito difícil. Uma outra coisa Uhum, que chama a nossa atenção é a dificuldade na imitação. Então, a criança que não consegue imitar os sonzinhos de animais, enfim, isso
muito pequenininho, a gente já pode observar e ficar atenta a esses sinais, né? Tem uma outra Uhum. coisa importante, é muito comum o histórico de dificuldade alimentar. Às vezes Interessante. a criança, a mãe relata que até no período de amamentação, parecia que ele não sabia muito bem o que fazer, né? Como executar esses movimentos. Uhum. E o TDL, né? O transtorno do desenvolvimento da linguagem. A gente sabe que é um transtorno muito comum, né? Ele é mais comum Sim, do que o autismo, mas exatamente. infelizmente ele é muito pouco conhecido, né? Hoje você pergunta para É, qualquer pessoa na rua o que é autismo, ele pelo menos já ouviu falar, né? Pode ter um é, conceito errado na exatamente. cabeça, mas algum conceito ele vai ter. Quando você Uhum. fala de TDL, assim, eu vejo que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, apesar de ser um quadro muito comum, né? É. E o que seria o TDL? Falar um pouquinho assim sobre essa incidência, né, para as pessoas terem a noção do quão frequente ele é, né, o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. As Uhum. pesquisas apontam que de 1 a cada 15 crianças tem TDL, né, e o autismo está em 1 para 60, mais ou menos. Pois é. Muito mais comum, né? 4 vezes mais comum, né? Exatamente. Então, imagina numa sala de aula com 30 crianças, duas têm TDL, Uhum. diagnosticadas ou não, né? E aí, em 2017, teve uma reunião de grandes pesquisadores de distúrbios da linguagem e eles resolveram unificar a terminologia, foi quando foi adotado esse nome de CDL, para que pudesse ser mais fácil a divulgação e tivesse mais Uhum. unicidade nas publicações, para que isso pudesse, de alguma forma, alcançar um maior número de pessoas. Né? Uhum. Desculpa essa pergunta. Não, Proceder e como que. O que seria o TDL, assim? Se você puder Ah, explicar um pouquinho do ponto de vista da claro. fono? Então, o nome, né, transtorno do desenvolvimento da linguagem, se refere então a crianças que, comparadas com seus pares, elas apresentam uma dificuldade persistente na aquisição e no desenvolvimento dessa linguagem. Né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, com um atraso de linguagem, é uma dúvida muito comum. Né? O Uhum. atraso, ele se refere a uma questão temporal. Então, a criança se comporta como uma criança mais nova. O Tá. TDL corresponde a um desvio nesse desenvolvimento. Então, ela não apresenta uma linguagem de criança mais nova. Né? Ela apresenta processos na fala, trocas, ou dificuldade na aquisição de vocabulário, ou de estruturação de frases, que não são encontradas no desenvolvimento físico. Ah, interessante. E uma dúvida que eu recebi também, o TDL, ele seria um. Desculpa, a apraxia, ela seria um tipo de TDL ou são dois transtornos diferentes, assim? São dois transtornos diferentes, mas que podem acometer a mesma criança, né? Ou a mesma pessoa. Então, a criança pode ter TDL e também apraxia. E o que a gente ajuda a diferenciar, assim, um quadro de TDL, de uma apraxia? O que a gente vê em um que não observaria no outro, assim? Né? A princípio, a apraxia não tem um comprometimento da compreensão. Então, Interessante. isso é um ponto importante. No transtorno do desenvolvimento da linguagem, a criança não tem tanto prejuízo na imitação e nem na movimentação voluntária. Então, em testes, na avaliação que você faz, né, de repetição de sílabas ou de palavras, aí depende um pouco da estrutura, da idade da criança, a estrutura das palavras, você consegue ver a imitação e no TDL ele não tem o comprometimento que a gente encontra na praxis. Agora, Então, com crianças muito pequenas, às vezes fica muito difícil assim, pois você é. fazer essa distinção. E às vezes é a evolução da criança que vai mostrar e clarear esse diagnóstico, né? Que é o princípio de resposta à intervenção. Então, você intervém e isso vai clarear esse diagnóstico.
Pois é, isso é importante. Eu gosto sempre de ressaltar essa questão, assim, porque eu tenho recebido crianças cada vez mais novas, que eu acho Graças maravilhoso, a né? Deus. Graças a Deus, eu até, o meu trabalho é de conscientização muito baseado nisso, pra gente não perder tempo, né? Porque a gente sabe que, Uhum. assim, infelizmente, a gente está em 2020, mas existem, tanto os médicos, até fonoaudiólogos que ainda têm aquela conduta expectante, né? Espera fazer 3 anos, aí faz três Sim. anos, aí espera fazer 5 anos, ao invés Eu de acabei de intervir receber, precocemente, né? eu acabei de, não é mentira, assim, acabei de receber uma mensagem de uma mãe dizendo que ela recebeu uma orientação de esperar até 5 anos, e a criança tem Pois é, um 5 absurdo, anos né? agora, no meio da pandemia, e aí o que ela faz com essa dificuldade de fala da criança? Pois é. E às vezes aquele família chega assim, uma criança de 1 ano e meio, ou prestes a fazer 2 anos que não fala Uhum. nada, que muito angustiados e querendo saber o que que é. Será que é uma apraxia? Será que é um TDL? Será que é um autismo? Será que é só um atraso? E eu sempre enfatizo muito essa questão. Não, vamos com calma, assim, né? Vamos Uhum. intervir nessa criança, porque é Uhum. justamente isso que você falou, né? De acordo com a maneira com que essa criança responde à intervenção, a Uhum. gente vai poder chegar num diagnóstico futuro. Né? Porque uma vez que a gente dá um diagnóstico de um transtorno, assim, a gente está botando ali que é um quadro persistente, né? Sim. Então, muitas vezes, numa criança que nunca foi estimulada, que nunca teve uma intervenção específica, é difícil a gente já dar esse É, nome, né? Mas isso não impede a gente de se tratar, né? Que eu acho que é o mais exatamente, importante. exatamente. A dificuldade de comunicação já é um sinal em si de que ela precisa de ajuda, né? Uhum. Então, a gente precisa intervir. Às vezes, quando a criança é muito pequenininha, 1 ano e 2 meses, uma avaliação, uma orientação de pais, e aí um follow-up, né? Volta daqui a um mês, vamos ver se essas orientações surtiram efeito e se houver a necessidade de começar uma intervenção mais sistemática no consultório. Eu gosto muito de ir acompanhando. Assim, meu sonho encantado seria que as crianças tivessem um acompanhamento como vai no pediatra. Então, com 1 ano, faz uma avaliação para orientação. Então, como que você pode estimular? Ninguém nasce sabendo brincar Com certeza. com os filhos, né? Então, assim, esse seria o melhor dos mundos. E eu vejo que é muito diferente assim de antigamente, né? Que as pessoas falam, ah, mas antigamente todo mundo sabia estimular, mas antigamente eu acho que as pessoas tinham contato com outras crianças, né? As pessoas viviam em Uhum, comunidades, uhum, uhum. então você cuidava das Outro crianças da perfil. família, tinha os vizinhos. Hoje em dia, assim, às vezes a gente pega, por exemplo, uma família, um casal, que às vezes não tá nem na cidade natal, precisou se mudar por conta do trabalho, nunca teve contato com uma criança e tá ali e realmente não sabe Exatamente. como fazer. Né? E É, vê a é. questão das telas e tudo, e E não acaba tem às vezes não problema intervindo não porque não saber. sabe como fazer essa estimulação da melhor maneira, né? Uhum. E não tem problema não saber. Existe um profissional que pode te ajudar, né? Com Então, certeza. fazer uma avaliação, às vezes os pais ficam com medo, assim, eu já vi esse receio. Ah, é porque vai logo começar a botar em tratamento. Não necessariamente. Às vezes uma orientação pode ser o divisor de águas para aquela criança. Com certeza. E às vezes eu vejo que as famílias ficam receosas, assim, tanto até de ir num neuro ou de ir numa fono, como se levar a criança num neuropediatra, levar a criança num fonoaudiólogo fosse como colocar um rótulo na criança, fosse como Uhum. dizer que ela tem um Uma transtorno e incapacidade. uma incapacidade. Não é essa questão, né? Na verdade, a Uhum. gente pode trabalhar nesse aspecto preventivo, nesse aspecto de orientação mesmo da família. Sim. E de qualquer maneira, se tiver um desvio, a gente já identificar precocemente. Nem sempre a família consegue Aham. identificar É. isso com clareza, né? Prin- E eu sempre falo assim, que mal vai fazer, né? Ah, pode ser só um atraso? Pode, mas assim, que mal vai ter feito fazer uma sessão com uma fono? Que prejuízo vai causar nenhum, na verdade. Só Uhum. tem a Uhum. acrescentar na criança mesmo, né? E principalmente com relação à praxia, né, que é o nosso foco principal nesse bate-papo, Uhum. quanto antes a intervenção for feita, como existe uma falha nesse mecanismo de programação motora, a criança precisa de uma intervenção assim, muito específica e intensa, porque você vai realmente ensinar o cérebro a fazer esses comandos que ele não sabe a priori. Né? Então, Uhum. quanto antes você começa essa intervenção,
o resultado é melhor e você está prevenindo muitas defasagens posteriores. Pois é. E quando você fala assim, em intervenção intensiva, né? O que que você consideraria como intensiva, como fonoaudióloga? Olha, eu gosto muito de trabalhar com os pais para que os estímulos possam ser replicados em casa. Então, a gente Sem sabe que dúvida. não, não é uma realidade de ninguém que uma criança venha no consultório todas 5 vezes por semana, ou 3, enfim, 2 vezes no mínimo, mas com Uhum. essa orientação e compromisso dos pais, que eles terão que replicar a estimulação em casa nos outros dias. Uhum. É, e é importante que as famílias cobrem isso do profissional, né? Aham, Porque também não aham. adianta só a criança ir lá, ficar às vezes 30 Não, minutinhos, com que a às vezes quando praxia, consegue não. e depois ir para casa se não tiver essa troca, né? Porque justamente os pais vão conseguir amplificar aquela estimulação Uhum, que o profissional uhum, está fazendo no consultório ao longo da semana, né? Porque mesmo a gente vendo assim, 2 vezes na semana, dentro, quantas horas tem uma semana, né? exatamente. Então, é um período curto mesmo, né? E de fato é importante que seja bem intensivo mesmo, né? É. E na praxia, por exemplo, um exemplo de recomendação, né, quando você está trabalhando um movimento articulatório, você só para a nível de curiosidade, você não trabalha com fonema isolado, né? Você já traz para uma palavra que tenha alguma função, porque isso aumentam as chances da criança usar isso mais vezes. Então, quando você estabelece um alvo, que pode ser, por exemplo, a criança aprender a falar pé, o ideal é que ela consiga repetir esse movimento 50 vezes. Né? Nossa, então Então, muita coisa. é muita coisa. É muita Uhum. coisa. Então, é muito importante que os pais sejam orientados, entendam como que funciona, o porquê, né? Por que é importante inserir os alvos nas atividades do dia a dia da criança e quanto mais Uhum. repetição ela conseguir, melhor. Com certeza. E você falou que a praxia é um quadro que já nasce com a criança, né? Isso. É, existe alguma causa para a praxia? Ela pode estar associada a alguma outra doença? Como é que é essa questão? Existe a praxia associada a síndrome, e aí Uhum. fazem parte de um quadro maior, mas a praxia de fala na infância isolada, ela tem um componente genético bem importante, né? Isso a gente sabe. Os transtornos de linguagem, né? E neurocomportamentais, assim, a questão genética é bem importante. O TDL, se você tem um filho com TDL, você tem 30% a mais de chances de um outro filho também ter Uhum. TDL ou outra questão na linguagem. Tem muito se estudado qual gene estaria relacionado, mais especificamente com a praxia ou com as questões da fala, mas assim, hoje se sabe que existe essa predisposição genética e que associada com algum fator de intercorrência na gestação, até no parto, isso pode desencadear esse quadro. Uhum. E o autismo também poderia estar associado a um quadro de apraxia? Sim, sim. Também. Existem, principalmente os casos de autistas não verbais, né? Uhum. Eles, eles têm uma chance grande de ter como comorbidade a apraxia também. E a questão das telas, né? Que é uma dúvida também que eu recebo muito. Você acredita que o uso excessivo das telas, aquela criança que teve um contato muito precoce com celular, com tablet, isso poderia levar a um quadro de apraxia ou talvez Não, agravar um levar não. quadro? Levar não, né? Agravar, sim, Levar, não, Uhum. né? Porque é uma condição biológica. A criança Da já criança nasce, mesmo, né? ela já nasce, mas a privação de estímulos com certeza piora um quadro, né? Na A criança que já tem linguagem, aquela predisposição, né? exatamente, a linguagem precisa do outro para emergir, né?
Uhum. Você não precisa ensinar a criança a falar, mas você precisa interagir com ela, né? Então, Uhum. Sem dúvida, né? precisa do outro. E voltando um pouco na questão do TDL, né? Uhum. Existem tipos diferentes de TDL, existem várias classificações. Como é que funciona essa questão? Já existiram algumas tentativas de classificar, Uhum. mas hoje o que a gente faz na avaliação é elencar quais são as maiores dificuldades com relação aos subsistemas da linguagem. Então, o que é isso? Traduzindo em miúdos, né? A linguagem, que é a capacidade da gente se comunicar e se expressar, ela pode ser didaticamente dividida em níveis linguísticos ou subsistemas. Então, é como se cada um deles fossem as engrenagens responsáveis pelo que a gente fala. Uhum. Então, quando você avalia a linguagem, você investiga a compreensão, e quando você investiga a expressão, você vê qual engrenagem está com maior déficit. Uhum. Só que os perfis de TDL são muito heterogêneos. E eles Pois mudam é. também conforme o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que fala pouco, que fala somente palavras, né? Você ainda não consegue ver se ela tem uma dificuldade na estruturação de frases, por exemplo. Uhum. Isso você só consegue mensurar à medida que ela for mais fluente, conseguir falar mais palavras. E, então, esses perfis muito heterogêneos e que têm uma variação muito grande conforme o desenvolvimento da criança, acabam dificultando essa classificação em subtipos. Entendi. Assim como no espectro autista, né? Que a gente fala Uhum. que, embora a gente tenha aqueles sinais em comum, isso vai se manifestar de maneira muito diferente, né? Seria mais ou menos a A mesma mesma questão, então, ideia, né? a mesma ideia, que tem um espectro. Existem Uhum. alguns pontos que indicam para a gente se a criança tem um bom prognóstico ou não, né? Assim, esses transtornos, eles não têm cura, mas eles têm um tratamento. O que isso quer dizer? Que a criança pode Uhum. ficar sem sintomas, isso vai depender de quando que a intervenção começou, né, do tipo de intervenção realizada, da idade e do tipo do tamanho do comprometimento. Então, crianças que têm dificuldade na compreensão são crianças de um prognóstico mais difícil, porque elas Uhum. têm uma área maior da linguagem comprometida, né? Entendi. Então, crianças que com 5 anos ainda têm dificuldades importantes, são crianças de risco para ter também um prejuízo na aquisição de leitura escrita. Esses Uhum. fatores indicam para a gente um pouco do que a gente pode sinalizar para a família com relação a prognóstico, que é uma Uhum. pergunta, uma dúvida grande dos pais. Assim, Com certeza, né? vai passar, né? Vai ficar 100%? Como que isso funciona? Uhum, tá. E por isso acho que é tão importante também fazer as avaliações seriadas, né? Sim. Não basta fazer a avaliação inicial e já querer fechar, justamente por isso que você falou, né? Às vezes, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, você não vai conseguir avaliar todas as funções linguísticas dela por Aham. uma imaturidade mesmo da criança, né? Sim, sim, por uma falta de produção. E aí, à medida que ela for falando e aumentando essa verbalização, você vai tendo mais ferramentas, não só para mensurar a dificuldade, mas Uhum, para intervir de uma forma mais efetiva, né? As uhum. avaliações, eu costumo falar para os pais assim, são o meu exame de sangue, é o exame de sangue da linguagem. Então, eu Ah, vejo que bacana. falta, eu vejo que falta, e aí eu sei aonde intervir, e depois a gente vê se funcionou, se melhorou ou não. Uhum. E como que é essa intervenção, né? Você falou que ela precisa ser intensiva, que é um aspecto bem importante, né? Mas Uhum. assim, eu sei que é algo muito complexo, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre intervenção, né? Mas assim, de maneira resumida, até para os pais poderem saber, até assim, o que o pai precisa observar Uhum. para saber se aquela intervenção está sendo eficaz, como é que isso Uhum. funciona? Com relação à apraxia, né? Isso, isso.
Como a dificuldade central da apraxia é na programação motora da fala, a intervenção Uhum, tem que ser centrada nessa dificuldade. Então, você uhum, vai trabalhar para ensinar e para treinar aquele movimento que a criança não consegue executar, que no caso é a fala. Então, uhum, mas isso é muito diferente de trabalhar o músculo especificamente ou um som isoladamente. Você precisa treinar a fala, entende? É diferente. uhum. Você não vai fazer um exercício articulatório, por exemplo, para ganhar força na língua ou força no lábio. Você vai treinar o movimento para a fala. Então, sempre na fala. Uhum. Que seria diferente, então, por exemplo, de uma criança que tem uma dificuldade na articulação, né? Que tem um distúrbio de Exatamente. articulação de palavras. Diferente de quem fala como cebolinha, que não consegue falar o r. E aí você Uhum. muitas vezes faz um trabalho articulatório, motor, para ganhar tônus, enfim, movimentação de língua. A apraxia você vai Uhum. treinar o cérebro para executar aquele movimento responsável pela fala. Uhum. É, e essa questão que você falou da criança que fala igual cebolinha seria um outro caso, né? Daquela criança que Aí é compreende tudo, outro que ela consegue diagnóstico, se expressar bem, mas não consegue articular bem as e palavras, né? São intervenções bem diferentes, né? bem Por isso que tem diferente, que ter um bem olhar diferente. bem atento mesmo, né? E E existe uma até idade mínima, assim, para você dar esse diagnóstico de apraxia? Desculpa te interromper. nada. Aham. Eu gosto muito de no dia a dia, assim, falar sobre sinais de risco quando a criança é muito pequena, Uhum. entre 1 e 2 anos, e a partir desse momento pensar nesse diagnóstico de uma forma interdisciplinar, né? Então, a fono avalia o processamento de fala, a linguagem, a compreensão, mas precisa Uhum. de avaliações de outros profissionais até para ver se tem um comprometimento de QI, se tem alguma Com certeza. síndrome associada, né? Então, às vezes, quando a criança é muito pequena, como a gente já disse, você não consegue fechar um diagnóstico, mas isso não quer dizer que você não vá começar a intervenção. Uhum. Não, e até para avaliar se há outras questões associadas, né? Então, às Exatamente. vezes, por exemplo, a linguagem é o que chama mais a família, mas quando você Uhum. vai fazer uma avaliação, você vê que ela tem um déficit motor também, ou tem alguma Exatamente. outra questão, um distúrbio de sono, ou uma Uhum. suspeita de epilepsia, enfim, diversas questões que a gente Sim. pode observar e Uhum. precisam de tratamentos diferentes, né? É. E até quando você está tentando fazer o diagnóstico diferencial entre o TDL e a apraxia, que Uhum. são intervenções completamente diferentes, porque se você ficar tratando de uma forma, se você ficar tratando uma criança com TDL como se ela tivesse apraxia, ela não vai evoluir. E o contrário também é Interessante. verdadeiro, entendeu? Uhum. Então, a reavaliação de conduta do profissional, do fonoaudiólogo, ela tem que ser rápida, porque a criança não pode perder tempo. Com E, certeza. e quando a terapia é efetiva, em 2 meses, em 3 meses, você já percebe ganho na criança. Se ela não está evoluindo, né, vamos rever o planejamento, vamos rever o diagnóstico. Pode ser que não seja isso. Entendi. É, e até falando dessa questão das avaliações, né? Porque eu recebo muita dúvida assim. Ah, mas quem que eu devo procurar para uma criança que tem atraso? Ah, quem avalia? É o fono? É o neuro? E na verdade, assim, eu gosto sempre de ressaltar que são dois profissionais que são diferentes, né? Cada um tem a Uhum, sua autonomia para trabalhar na sua área. Então, assim, ninguém precisa ir no neuro, não precisa ir no neuro para o neuro mandar para fono. A pessoa pode procurar diretamente o fonoaudiólogo. E são uhum. avaliações diferentes, né? Então, na É. verdade, eu acho que cada profissional vai avaliar a criança de uma maneira, vai avaliar um aspecto da criança. E quando você tem essa avaliação multiprofissional, às vezes a gente precisa de uma avaliação de um psicólogo ou de um terapeuta ocupacional. Enfim, isso varia muito de acordo com o que a criança está apresentando. É muito mais fácil, né, você chegar num diagnóstico de certeza do que está acontecendo com ela, né? É. Várias cabeças pensando juntas facilita muito. E tem que estar alinhado, né? Também não adianta assim, vai um, vai outro e ninguém sabe o que está acontecendo ali, né? Essa troca é muito importante também, né? Muito, muito.
E você beber da mesma água, né, que o outro profissional, assim, ter um referencial teórico parecido, né, ter o mesmo Uhum, olhar sobre o desenvolvimento infantil, isso facilita e unifica até o discurso para a família, né, porque assim, a uhum. família, ela está perdida ali, ela não é especialista naquele assunto. E se ela ouve coisas totalmente diferentes, dificulta muito. Fica sabendo assim, em quem eu confio, né? Exatamente. Quem está falando a Quem que eu verdade? vou escutar, né? Pois é. Tá bom, obrigada, viu, Juliana? Muito obrigada Nada. pela sua Imagina. disponibilidade e tudo. Nossa, eu aprendi muito também, porque eu acho que é um tema muito difícil, né? Até para mim, que sou neuropediatra, é um universo, assim, muito difícil, né? E eu sou fascinada por essa área, assim. E se você quiser deixar algum recado, assim, para as famílias sobre a linguagem, para a gente finalizar, o que que você gostaria de falar? Nossa, me pegou de surpresa. Eu gosto muito de pensar, né, na linguagem. A linguagem ela é a única diferença entre o ser humano e os outros animais, né? A possibilidade de comunicação. E Uhum, ela é tão natural para quem não tem dificuldade, as pessoas não conseguem mensurar quantos processos estão envolvidos, né? Quantas coisas podem falhar quando a gente abre a uhum, boca para se comunicar. Então, entender essas crianças, né, na praxia, assim, a criança ela sabe o que ela quer falar, mas ela tem o vocabulário, ela tem consciência da dificuldade dela, mas ela não consegue executar aquele gesto que para a gente é tão automático, né? Então, uhum. encarar essa criança com empatia, né? Eu acho que para todos os profissionais e para os pais, quanto mais puderem estimular, então, brincar com a criança, sentar no chão, contar histórias, isso é Uhum. muito enriquecedor para qualquer criança. Com certeza. Eu acho que não ter medo de buscar ajuda, né? Você É. buscar uma ajuda profissional não é dizer que você teve uma falha como pai, não quer dizer que você está Não, fazendo não. Não é nada culpa errado, não quer dizer sua. que não é culpa sua, exatamente assim, é. Mas tá bom, obrigada, viu? E teremos que marcar Nada. outras. Foi Vamos, maravilhoso. quando você quiser. Que bom. Tá bom, um beijinho, Ju. Beijo, tchau.